viver em outro país, falar outra língua, conhecer pessoas de todas as partes do mundo e estar aberta às mais diversas culturas. Bom, hoje eu vou falar da minha experiência como intercambista na Espanha. Bora nessa? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Oi, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz nessa vida, que foi o meu intercâmbio, gente. Mas antes de começar, bora se inscrever, né? Se você ainda não é inscrito, deixa logo o like, porque eu sei que você vai amar esse vídeo. Compartilha com todo mundo que você acha que possa gostar do tema e ativa o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Bom, gente, lá em 2014 eu fiz o meu intercâmbio acadêmico, né? Um grande sonho. E eu prometi a vocês um vídeo sobre isso, né? Desde que eu criei o canal, lá em março, abril, eu falei que faria um vídeo sobre isso e o vídeo tá saindo agora. Enfim, o importante é que tá saindo, né? E eu pedi pra vocês deixarem algumas perguntinhas, eu anotei aqui alguns tópicos, né? Pedi lá no Instagram, inclusive quem não me segue, corre lá pra me seguir, que tem dica todo dia, tá bom? E vocês deixaram muita coisa, né? E eu trouxe a minha colinha aqui, claro, porque eu não iria lembrar de tudo. Gente, eu vou dividir esse vídeo em dois, né? Vão ser duas partes, essa é a primeira, e nessa primeira parte eu vou focar na minha experiência acadêmica, né? Foi um intercâmbio acadêmico. E vou focar também nos aprendizados no âmbito acadêmico e também culturalmente, né? Já que eu fui para um país com uma cultura diferente daqui do Brasil. Então, a primeira coisa que eu listei aqui, né, numa ordem meio cronológica, assim, é como nasceu o desejo, né? Foi alguém que me perguntou lá no Instagram. E assim, eu sempre tive vontade de conhecer outros países. Inclusive, eu quero conhecer o mundo, né, se possível. Tenho muita vontade de conhecer muito lugar ainda, mas estou bem satisfeita com alguns que eu já conheci. E lá em 2013, olha quanto tempo isso já tem, viu? Lá em 2013, uma amiga minha de curso, Lívia, eu sei que você está assistindo, um beijo. Ela estava lá em Portugal fazendo intercâmbio lindo e maravilhoso dela, né? E foi aí que eu percebi que não era uma coisa impossível, né? A gente era colega de curso, né? Quem não sabe, eu sou formada em economia. E estudei numa universidade pública, né? A Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. E, gente, tinha um programa de intercâmbio lá, não foi Ciência Sem Fronteira, tá? Porque Ciência Sem Fronteira não pegava o meu curso, era só para cursos de engenharia e saúde, se eu não me engano. Mas tinha um programa, né, interno da universidade que agregava todos os cursos. E a minha amiga estava lá em Portugal, né, também com esse programa. E aí eu comecei a perguntar para ela como foi que ela fez, né, como era que funcionava e tudo mais, porque até então eu não tinha noção. Eu tinha vontade, né, mas não sabia como. E ela foi me explicando tudo, me falando como era que eu fazia, né, para ver quando abria a seleção e tudo mais, e eu comecei a ficar de olho no site da universidade, né? Comecei a ficar de olho e assim, algumas semanas depois, eu vi lá que tinha um edital aberto. Era um edital diferente dos outros, porque geralmente a universidade abria assim, umas 30 vagas por semestre. Não sei como tá isso agora, tá? E nesse edital que eu vi, eram só 6 vagas, porque eram vagas que tinham sobrado. Não sei se pessoas tinham desistido, não sei. Eu sei que eram só 6 vagas. E eu vi lá, né, um edital bonitinho. Não estava aberto assim para muitas universidades, né? Era mais restrito. E eu lembro que tinha algumas de Portugal, tinha, eu acho que uma da Argentina e tinha uma da Espanha. E nesse período eu estava praticando espanhol, né? Eu tinha começado a fazer aula de espanhol também na universidade. E eu falei assim, ó, quer saber?
fazer um teste, né? Eu não sei se eu vou passar assim de primeira, porque precisa de muita coisa, né, para passar nesse processo seletivo. Precisa de carta de um professor, precisa de muitos certificados, de, né, notas altas, enfim. Eu falei assim, eu vou me inscrever só para ver como é, porque aí quando eu quiser de verdade, né, quando eu estiver preparada, eu já vou ter uma noção, né? E foi isso que eu fiz. E eu falei assim, ó, quer saber, já que eu vou me inscrever, eu tô fazendo aula de espanhol. Gente, eu tava fazendo essa aula de espanhol acho que há umas 2 semanas, viu? Falei, vou me inscrever pra Espanha, porque eu vou aproveitar, eu vou praticar meu espanhol. E olha que tudo isso porque eu não queria, ainda não era totalmente planejado. E aí eu me inscrevi, não contei pra ninguém. Contei só pra essa minha amiga, né, pra Libânia. E contei pra uma outra amiga de graduação. Eu acho que foram poucas pessoas assim que eu contei, né? Eu lembro bem de outra amiga, Rebeca, porque eu chamei ela pra se inscrever junto comigo, né? Pra entrar na vibe. Mas ela acabou não fazendo inscrição nesse período, né? Ela fez depois. E eu falei, quer saber, eu vou fazer sozinha mesmo, vou ver como é. E aí eu fiz. Ninguém da minha família sabia. E aí, gente, quando saiu o resultado, tava o meu nome lá. E eu, meu Deus, o que é que eu faço? Tava assim, uma parte super feliz. Nossa, passei, né, intercâmbio pra Espanha, olha que legal. E outra parte assim, como é que eu vou dar notícia pra minha mãe? E aí eu contei primeiro pra uma das minhas irmãs, né, pra Elaine. Eu sei que ela deve estar assistindo esse vídeo aí também. E assim, mas para pedir o apoio mesmo, né, para contar para minha mãe. Mas antes de contar, eu fui assim trabalhando, né, com ó, manhã, tem uma colega minha que tá em Portugal. Olha as fotos dela aqui, né? Olha só que legal, não sei o que. Eu tenho vontade de ir também um dia e tal. E ela, né? Ah, tudo bem. E aí, um belo dia, eu falei que tinha uma coisa pra contar. E ela falou até que já imaginava, né? E aí eu contei, né, que eu tinha feito a seleção, tinha participado e que eu nem ia ter muito tempo, na verdade, pra me organizar, porque tinha sido um edital de vagas remanescentes, né, que as pessoas precisavam agilizar logo o processo, né? Não foi o mesmo período de tempo que os outros editais proporcionavam. E aí no início ela ficou meio assim, mas depois ela me apoiou. Foi comigo assim para fazer várias coisas, né? Vários documentos que eu tive que providenciar, ela foi comigo. E nesse processo eu descobri também que tinha outra menina que tinha passado para o mesmo lugar que eu. Gente, eu fui para Santiago de Compostela, tá? É uma cidade da Galícia, da Espanha. E a Universidade de Santiago de Compostela, né? Estudei lá. E tinha outra menina que estuda lá, que passou no mesmo edital que eu. E eu falei, nossa, vou entrar em contato, né? E aí eu não lembro se foi eu, se foi ela, né? Um beijo, Verônica, minha companheira de intercâmbio aí. Eu sei que a gente entrou em contato uma com a outra e começou a pesquisar passagem, a ir tirar passaporte, visto, a gente fez essas coisas todas juntas, né? Deu um pouquinho de trabalho, assim, porque era terminando de fazer uma coisa, tinha que fazer outra, mas valeu muito a pena, claro. E aí, deixa eu olhar aqui para não me perder, tá? E aí sim, vem a parte da organização, né? A gente foi se organizando para viajar, né? O visto acabou demorando um pouco mais que o previsto, mas ainda assim deu tempo a gente viajar e chegar a tempo do início das aulas, né? E sobre os valores, né? Teve muita gente que me perguntou sobre os valores. Gente, a bolsa da universidade não era tão boa assim, né? Não era uma bolsa Ciência Sem Fronteira, queria eu. Mas enfim, dava para cobrir todas as despesas que eu tinha com aluguel, com transporte, né? Com material da universidade, dava tranquilo. E assim, eu fazia uma economia ainda e ainda dava para juntar um dinheiro para comprar uma roupa ou
ou viajar, ou enfim, dependia do que cada um, de como cada um se organiza mesmo com questão de dinheiro, tá? Eu sempre gostei de me organizar muito. Então, assim, pra mim foi tranquilo. Agora, a questão de dinheiro pra viajar mesmo, viajar de verdade, aí foi com a minha mãe, né? Tanto o dinheiro quanto também as passagens. As passagens da universidade também não cobria. Era só uma bolsa mensal mesmo. Que aí dependia também da variação do euro, porque a bolsa era em real. Então a gente ficava, né, torcendo lá pro euro baixar um pouco pra gente poder, né, dar uma valorizada no real e comprar mais euro pra curtir o nosso mês de forma mais abundante, digamos assim. E aí a questão financeira foi essa, né? Para viajar, eu vou falar de viagens no segundo vídeo, eu vou falar só sobre viagem, porque é o que vocês mais me perguntaram e é muita coisa para contar, é muita história, tá? Minha mãe gastou em torno, assim, né, com todas as despesas para eu estar lá na Europa, em torno de 10 mil reais, né? Então, esse foi mais ou menos o meu custo, com a bolsa de intercâmbio que eu tinha, né? Você pode conseguir um programa melhor, não sei, né? Mas essa é a minha experiência, tá? E chegando lá, né, vem a questão da adaptação. Eu confesso, gente, que antes de eu ir, o meu maior medo, assim, era mais mesmo a questão dos estudos da universidade. Porque eu falei, nossa, é uma universidade, assim, que recebe intercambistas de todo o mundo, né? Então, eu acredito que o nível dos estudantes esteja bem, assim, bem lá em cima, né? E eu fiquei, assim, com um pouco de receio de não conseguir pegar as disciplinas e tudo mais, mas foi tranquilo, né? No final das contas, assim, não é que era fácil, mas eu me dediquei bastante. Saí de lá com notas bem altas, né? Não precisei fazer prova final em nenhuma disciplina. Fui muito bem recebida pelos professores, né? Me senti muito abraçada, assim, por eles. E eu decidi pegar só 3 disciplinas na época, porque eu ia trabalhar também em outra língua, né? Então, assim, eu ia fazer prova em outra língua, eu ia fazer trabalho em outra língua. Não tinha como eu pegar um monte de coisa, né? Fora a questão mesmo de me adaptar ao país. Então, eu fui um pouco esperta nesse sentido, de não pegar um monte de disciplina e acabar, né, me sobrecarregando. E aí a questão foi essa, né, da universidade eu gostei muito. A Universidade de Santiago de Compostela é bem famosa, assim, por receber muitos intercambistas mesmo, sabe? Eu tinha colegas de todo lugar do mundo. Fiz amizades com alguns, né? Com 2 do Brasil, parece que brasileiro tem essa coisa, assim, de se encontrar, né? Tinha um que a gente fazia trabalho, assim, junto. E fiz amizade também com algumas pessoas da Espanha, né? Com alguns colegas que a gente mantém um certo contato, assim, ainda nas redes sociais. Então, assim, foi uma época boa para me socializar, né? E para aprender de fato a língua, porque em todo canto que eu ia eu tinha que falar espanhol. Então é aquela coisa que não tem jeito. Para mim é a melhor forma de aprender outra língua, né? Funcionou muito. E me perguntaram aqui também sobre a questão de saudade e saudade da família e do Brasil. E aí entra a minha maior dificuldade. Nos primeiros meses, assim, acho que nos 2 primeiros meses, foi muito difícil, assim, ficar longe da minha família, né? Até então, gente, eu nunca tinha saído assim para tão longe. Eu já tinha feito umas viagenzinhas assim de congresso, né, de universidade para outros lugares do Brasil, mas nunca tinha ido para tão longe assim da minha família. E eu sempre fui muito apegada à minha família. Até então eu era muito apegada, né, principalmente à minha mãe. Então, assim, no início essa experiência foi um choque, né, porque eu me via assim sozinha, mas ao mesmo tempo eu percebi na Verônica, né, que foi a minha colega de intercâmbio, né, que foi comigo, eu percebi uma grande amizade, assim, nela e percebi que eu podia contar com ela. Então a gente foi apoiando uma a outra ali em várias questões, né, e no fim, assim, eu dei um salto muito grande, eu cresci muito com essa experiência, né. Eu
chegou no momento que eu me abri, assim, eu falei, eu tô aqui é porque eu vim aprender alguma coisa, então eu vou me abrir mesmo para essa experiência. E aí tudo começou a fluir, né? As coisas começaram a melhorar. E assim, saudade do Brasil, eu não senti tanta saudade do Brasil, eu senti saudade das pessoas, né? Como eu falei. Senti muita falta da minha família, mas. Ai, desculpa. Mas do Brasil em si. Eu amo meu país, tá? Calma. Mas assim, não senti tanta saudade, sabe? Senti a saudade, assim, da comida, de algumas coisas, né? Não é tão fácil encontrar por lá. Mas eu tava tranquila lá, sabe? Antes de eu vir embora, eu nem queria vir. Eu queria ficar por lá mesmo. Deixa eu ver o que mais vocês perguntaram. Como foi na universidade, né? Eu já falei. Questão de dificuldade foi essa mesmo, né? De sentir saudade da minha família. Mas no final das contas eu percebi um desapego muito grande. Não é que eu não ligue mais pra minha família, mas hoje eu sou capaz de morar em qualquer lugar do mundo, assim, sozinha, tranquilamente, né? Tanto que eu tô morando aqui em Brasília sozinha e tô muito de boa, né? Sinto saudade, claro, mas eu sei que não é uma coisa que eu não vou poder nunca mais ver. Eu posso ir lá sempre que eu quiser, tá? Então eu tô mais tranquila nesse aspecto. E sobre a minha rotina. Então, gente, a minha rotina era basicamente assim. Eu estudava pela manhã, né? E aí, à tarde, eu fazia academia. Na verdade, assim, eu chegava, eu ia almoçar, eu descansava um pouco e eu ia fazer academia. Vocês devem estar pensando que loucura, né? Mas é porque, assim, eu queria fazer outras atividades, né? Além dos estudos mesmo, e queria movimentar o corpo. Então, assim, tinha uma academia que não ficava muito longe, o preço era legal, né? Me enturmei logo com a dona e personal, que era... Ai, ela é daqui da América Latina. Meu Deus, eu esqueci o país. Cuba. Uma cubana, muito gente boa. E, assim, fiz academia por uns 3 meses, se eu não me engano, né? Por falar nisso, meu intercâmbio durou 6 meses, era pra eu ter falado no início, me perdoem, né? E foi lá em 2014, tá? Do início de 2014 até a metade, de janeiro até julho. E aí, assim, fiz academia, né? Então, tava incluso na minha rotina. E nos domingos, eu sempre passeava. E isso pra mim tinha que acontecer. Todo domingo eu tinha que passear. Tinha que rodar, né, na zona velha da cidade, que é muito linda, né? Eu passava lá toda vez que eu ia para a universidade, eu atravessava aquela zona velha, muito encantadora, tá? Era uma coisa que me tocava muito. E todo domingo eu fazia isso, né? E começou justamente porque eu tava sentindo muita falta mesmo da minha família, de sair. E eu falei, não tem ninguém pra sair, eu vou começar a sair sozinha. E aí eu dei uma de Liz Gilbert, que foi a minha grande inspiração de conhecer outros países. É a autora desse livro aqui, ó. Comer, Amar, Rezar. Não. Comer, Rezar, Amar. Ela me inspirou muito e assim, eu tinha muita vontade de fazer coisas parecidas, né? De sair sem destino e tal. E aproveitei esse período para fazer isso. Então, o meu domingo era sagrado para isso, né? O resto da semana eu aproveitava para estudar, para limpar a casa, para fazer o que tinha que fazer. Outra coisa legal também que o intercâmbio me proporcionou foi que eu aprendi a cozinhar. Até então eu não sabia nada, né? Sempre acostumada com minha mãe fazendo muita coisa. E nos primeiros dias, assim, a Verônica cozinhava. E aí teve um dia que eu inventei de cozinhar. Fiz um macarrão que não ficou muito bom, mas aí eu fui tentando. Ela foi me ajudando com outras coisas, né? Me falando como fazia. E aí eu fui aprendendo a cozinhar de verdade algumas coisinhas, tá? Hoje eu me viro bem, assim. Não sei fazer muita coisa, mas dá pro gasto, né? E por falar nisso também, gente, a gente dividia um apartamento com 3 mexicanos, né? 2 meninos e uma menina. Então, assim, isso era muito bom também para praticar a língua dentro de casa. Eu só falava português com ela, né? Com a Verônica. Com o resto,
eu tinha que falar espanhol também, e em todo lugar que eu ia também da universidade tinha que falar espanhol, né? Então foi bem bacana pra isso aí. Tinha que fazer a apresentação em espanhol, né, na minha universidade. E outra coisa que eu esqueci de falar também em relação aos estudos é que lá eles falam o galego também, que é um pouco mais parecido com português, mas assim, tinha disciplina, teve uma disciplina que eu peguei que era em galego, e aí eu tinha que saber um pouquinho tanto do espanhol quanto, né, da outra língua. Enfim, no final das contas deu tudo certo. Deixa eu ver o que mais. Questão de amizade. Então, eu fiz muita amizade, assim. Em todo canto que eu ia, eu conhecia alguém e fazia alguma amizade, né? Eu fiz amizade com um cara que trabalhava na igreja. Eu acho que eu só não fiz amizade com o padre, porque eu nunca fui em nenhuma missa, né? Mas assim, de vez em quando eu ia na igreja, né, na catedral. Santiago de Compostela é uma cidade muito conhecida também pela questão religiosa, tá? E eu não tenho religião, mas eu frequentei, assim, eu ia na igreja algumas vezes, né? Eu entrava porque ela fica aberta, a catedral, e eu me sentia muito bem. A energia de lá é muito maravilhosa, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ir algum dia, assim, é uma energia muito boa. E aí eu fiz amizade com um cara que trabalhava lá, eu fiz amizade com umas vendedoras de loja que eu passava todo dia assim no caminho, sabe, pra ir pra universidade. Eu fiz amizade com a personal da academia. Assim, eu fiz bastante amizade, tá? Apesar das pessoas falarem que os europeus são mais fechados, eu acho que isso depende um pouco, tá bom? Eu fiz muita amizade. E a questão das viagens, né? Como eu falei, eu viajei bastante, assim, eu conheci a Espanha e mais 6 países. E eu vou contar um pouco mais no próximo vídeo, porque tem muita coisa assim que eu acho que esse vídeo vai acabar ficando muito grande. A gente já tá passando de 20 minutos aí, tá bom? Então vai ficar pro próximo vídeo. Nesse eu queria mesmo contar da minha experiência, né, de como foi ir pra Espanha, como foi estar lá, como foi estar numa universidade, né, diferente. E por falar nisso, tem mais uma coisa que eu esqueci, meu Deus. Quanto à universidade, foi uma coisa assim que me fez evoluir muito na questão também de me soltar, sabe? Porque eu era uma pessoa muito tímida, gente. Eu voltei do intercâmbio outra pessoa, né? E uma das grandes coisas que possibilitou isso foi estar numa universidade onde as pessoas falavam outra língua mesmo, onde eu não conhecia ninguém, porque eu tive que me virar e porque também eu deixei um pouco o receio do que os outros iam pensar, né? Numa das minhas primeiras apresentações lá, eu vi eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu não falo espanhol direito e tal. E aí eu falei, quer saber? Ninguém me conhece mesmo, eu só vou passar um semestre aqui, né? Depois eu vou embora, enfim, não importa muito, né, o que as pessoas estão pensando. E acabei trazendo esse tipo de pensamento para minha vida mesmo, né? Isso é muito bacana. Em questão também dos professores lá, eles me deram um apoio assim muito grande, né? Eu lembro que eu acho que na minha segunda apresentação lá, eu fui explicar, né, para os outros colegas que eu não falava espanhol perfeitamente e tal, e eu ia explicar ainda uma coisa sobre a economia de lá da Espanha. Olha só que responsabilidade, né? E aí o professor me interrompeu e falou assim, Jamile, você entende a gente? E eu falei, entendo. E ele falou, então a gente também tem que entender você. E essa foi uma das coisas mais lindas, assim, que eu ouvi no meu intercâmbio e na minha vida. E eu quero acabar esse vídeo com essa reflexão mesmo, né? De que a gente é sempre capaz de entender o outro quando a gente se dispõe a isso, né? E é muito bom quando a gente encontra pessoas que estão abertas a essa troca. Pra mim foi muito válido. É isso, meus amores. Um beijo e até mais!